E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Clara Carvalho, que é atriz, diretora, tradutora e ela já foi bailarina também. Tem uma grande experiência corporal. Clara, seja bem-vinda. Obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui. Esse aqui é um dos primeiros vídeos que eu tô gravando, né? Quem tá me acompanhando, eu tô fazendo um canal que a gente fala sobre interpretação, que eu trabalho como coaching de interpretação, treinamento de atores. E eu trouxe a Clara aqui hoje porque a Clara foi uma das minhas mestras. Eu estudei com ela aqui no Tapa e o tempo que eu passei com ela aqui me agregou muito e fez muita diferença na minha carreira, no meu trabalho, no dia a dia como ator. E também ajuda muito hoje como coaching, porque eu uso muitas das ferramentas que eu aprendi com ela, eu também coloco nos meus alunos. E aí eu trouxe ela aqui para ouvir da fonte, né? Porque eu falo, eu ensino, mas nada melhor do que ter alguém da onde eu aprendi a fonte do conhecimento. Ah, Felipe, que amor, que legal. E aí, ó, só pra gente introduzir, a Clara tá com uns projetos muito legais. Ela tá com 2 projetos em cartaz, um como atriz, que é o Jardim das Cerejeiras, né, no Teatro Aliança Francesa, e o outro como diretora, que é o Condomínio Wisniewski, que está lá no Sesc Ipiranga, de quinta a domingo até 7 de abril, que foi um projeto gerado aqui nas minhas oficinas de treinamento de atores do Grupo Tapa. E foi um projeto que surgiu aqui, que foi ensaiado com muito tempo, com muito amor, e que nossa, a gente está tão feliz com ele, está tão bonito. É uma coisa muito recente, assim, ficou muito bonito. Surgido daqui, das oficinas do Tapa. Isso é muito legal, muito legal. Porque não foi nada pensado, né? Surgiu com a experiência, porque o teatro e o Tapa tem essa coisa de preservar muito pela experiência, né? Ele surgiu em cima de exercícios que os atores foram apresentando, em cima de monólogos do Matei Wisniewski. Era um livro com vários monólogos do Matei Wisniewski e alguns alunos, atores, né, pegaram esses monólogos e cada um foi preparando a gente tinha vários, e alguns deles ficaram muito interessantes. Aí eu fiz uma costura com um dos personagens, que virou um narrador, e nós fizemos esse conjunto que chama Condomínio Wisniewski, com 6 desses monólogos, do livro Teatro Decomposto, do Matei Wisniewski. Eu não assisti ainda o Condomínio Wisniewski, mas eu já assisti o Jardim das Cerejeiras, que eu recomendo muito, que é muito legal. E ainda recomendo, depois que você assistir o nosso vídeo, que a Clara falar sobre uma das ferramentas que ela usa, né, em cena, e depois vocês vão assistir o espetáculo para vocês verem do que ela tá falando e ver na prática, que também vai ser muito legal. A gente está aqui hoje para falar sobre um assunto que é a interpretação, né? E a interpretação e falar sobre a verdade, né? Sobre o conteúdo, né? Que às vezes a gente assiste muito espetáculo que não prende muita atenção, né? Ou às vezes a gente assiste que tá na forma, a gente não vê conteúdo, não vê verdade naquilo que a gente está assistindo. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, uma das ferramentas que pode ser usada para chegar nessa verdade e nesse conteúdo, né? Que o texto está propondo, né? Então, mas antes de começar, eu queria que a Clara contasse um pouco a sua trajetória de artista, como você começou. Então, a minha trajetória, eu comecei como artista mais ou menos com 12 anos, com a dança, lá no Rio de Janeiro. Eu entrei para uma escola de balé e isso foi uma coisa que mudou a minha vida, porque eu me apaixonei, eu vi que eu tinha uma vocação enorme para isso. Eu era uma criança ansiosa, dispersa, muito criativa, mas enfim, eu acho que faltava um foco para mim. E isso, por acaso, aconteceu através da dança, que me deu foco, despertou minha paixão e me deu organização, me deu disciplina. Foi uma coisa que me trouxe um benefício enorme para tudo na minha vida. E eu pratiquei balé dos 12 anos em diante, né? Me formei, entrei para a faculdade, me formei em letras, eu sou professora de literatura pela PUC-Rio. Mas, enfim, até uns 23 anos, assim, o meu foco principal era a dança mesmo. E eu acabei me casando, parei de fazer balé, cheguei a entrar para o corpo de baile do municipal, mas eu saí. E
enfim, eu fiquei dando aula de português e literatura, mas logo depois, por acaso, eu fui convidada para fazer uma substituição numa peça através de uma amiga que fazia balé, e eu, de repente, me vi entrando no meio do teatro. E fui fazer aula no Tablado, lá no Rio, e acabei conhecendo imediatamente o Eduardo Tolentino, que é o diretor do Grupo Tapa, que nessa época era lá do Rio. Eu fiz uma oficina com ele na CAL, uma oficina de verão, chamava Mergulho Teatral. Aí ele gostou do meu trabalho e tal, me convidou para os estudos no Grupo Tapa, e aí eu me vi já trabalhando no Grupo Tapa, né? Eu já tinha DRT, porque eu já era bailarina eu tinha DRT desde 17 anos. E aí eu vim com o Grupo Tapa para São Paulo, do Rio para São Paulo, em 86, com um espetáculo chamado Tempo e os Cônoes. Foi aí que começou realmente a minha carreira de atriz, né? Especificamente. Esse espetáculo fez um grande sucesso no Teatro Aliança Francesa. Nós fazíamos 5 sessões por semana, sendo que 2 na quinta, fazíamos na verdade 7 sessões por semana, né, em 5 dias. 2 sessões na quinta, 2 no sábado, no domingo então era quarta, 2 na quinta, sexta, 2 no sábado e 1 no domingo. Mais ou menos parecido que é um musical hoje em Exatamente. dia, né? O teatro naquela época, em 87, 86, até 88, era assim que funcionava. Uma peça de sucesso, ela fazia 5 sessões por semana. Que é o certo, né? Na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim, porque é assim que você faz um profissional, que você treina um profissional. Na prática. Na prática, né? No treino, na vida. Aquilo é uma carreira, né? E aí nós fomos ficando aqui em São Paulo, ficamos ocupando o Teatro Aliança Francesa, enfim. Passou 1 ano, passou 2, nós continuamos aqui. Esse núcleo mesmo que veio do Rio, éramos eu, Eduardo, Denise, Brian, Hernani, Guilherme e mais o Charles Miara, que depois foi embora. Aqui se agregaram outros atores ao grupo e nós começamos a dar aula também lá no Aliança Francesa e migramos para São Paulo. Quer dizer, nós viramos um grupo originalmente do Rio que está em São Paulo há 32 anos. Né? Acabei casando aqui, tive filho, enfim, minha vida mudou para cá. E porque eu acho que São Paulo é uma capital maravilhosa para quem faz teatro. Acaba sendo muito mais legal do que o Rio de Janeiro, né? Que é mais centrado em TV, tem a TV Globo, tem a TV Record e tal. São Paulo é o lugar mais do teatro, onde tem mais circulação de gente, mais grupos de teatro, uma rede Sesc fortíssima, leis de fomento, leis Renato, uma série de incentivos da prefeitura e do estado. Acaba sendo muito interessante, apesar das dificuldades, é um lugar que propicia muito a atividade com o teatro. Talvez, como você falou, essa coisa da prática, né, de se formar um ator que às vezes não tem lugares para exercitar. Talvez São Paulo seja um lugar que seria o ideal para se iniciar, né? Talvez para pegar essa prática, trabalhar com para poder repetir, né? Repetir as sessões, você evolui muito na repetição, né? O teatro é repetição. Em francês o ensaio se chama répétition, né? Rehearsal, repetition, você refaz, e cada vez que você refaz é igual e é diferente. É igual, mas é melhor. E ao longo de meses você vai fazendo um salto quântico como profissional, né? Você vai se experimentando com o público, você vai pegando uma cancha, uma experiência mesmo, que é uma coisa que só a prática, a repetição e a vida pode te trazer, né? Então, isso aqui, ainda bem que até por eu ter participado durante muito tempo de um esquema de companhia de teatro com o Grupo Tapa, eu pude me desenvolver muito, pude me exercitar muito, e pude aproveitar isso, né? Felizmente, graças a Deus, eu acho que eu aproveitei muito essa oportunidade, investi muito nisso e acho que foi muito recompensador para mim. Muito legal. E hoje você trabalha basicamente com as habilidades, né, de atriz, mas como atriz com as habilidades que o ator e a atriz te dão, né? Então, você é diretora, Sim, tradutora, né? Eu traduzo, eu gosto muito de línguas, né? Eu gosto muito, eu sou muito preocupada com a fala do ator, né? Com uma boa tradução é uma coisa muito importante num espetáculo, é a base de um espetáculo num texto estrangeiro. Eu gosto muito de fazer tradução, eu dou aula, né? Eu dou aula 2 vezes por semana. Eu dublo, né? O ator compõe uma série de atividades, né? Você
tem que estar sempre fazendo um mosaico de atividades que tem a ver com o seu foco central para você ter a sua sobrevivência financeira também, né? Porque dificilmente você vai emendar o tempo todo um espetáculo no outro com dinheiro para você sobreviver. Você dá aula, você traduz, você dubla, você faz uma série de coisas para compor o seu orçamento também, né? Tem uma arte de como é que você pode ser ator, né? Porque é muito engraçado, né? Também, às vezes, vem alguns alunos meus e me perguntam, mas é muito difícil. Ou mãe de alunos, né? Porque eu também dou coaching para adolescentes e tal. E às vezes as pessoas esquecem que é uma carreira como se fosse de autônomo, né? É uma carreira de autônomo. De um arquiteto, por exemplo, que tem um projeto agora, mas se ele não correr atrás de um outro projeto... Ele não vai ter trabalho. Vai ter trabalho, né? Você não tem carteira assinada, você não é funcionário, a não ser que você seja do corpo de baile do Teatro Municipal, da orquestra, da OSESP, de um corpo estável, né? São pouquíssimos. No teatro você não tem isso, você é um profissional autônomo. Você tem que correr atrás do seu trabalho, você tem que ter uma rede de conhecimentos, de amigos que estão sempre também te informando, por onde você circula. Isso é muito importante na carreira de qualquer profissional autônomo, advogado, dentista, ator. Você tem que ter um network de gente que você conhece, de quem você gosta. Não é que você vai ser interesseiro, ser amigo das pessoas, né? É diferente. São pessoas que são teus irmãos de atividade, que são pessoas que estão sempre circulando, de quem você gosta, porque são pessoas que gostam do que você gosta, né? Então é uma troca muito legal, né, que você tem que ter. Porque também se você ficar sozinho na sua casa, esperando o telefone tocar, não vai acontecer nada na sua vida. Não vai, né? Você tem que ter agente, você tem que ter pessoas que te conheçam, você tem que ver espetáculos, você tem que conhecer as pessoas, né? Até porque isso é prazeroso, porque essas pessoas fazem o que você faz, gostam do que você gosta, né? Mas se você for um bicho do mato, vai ser muito difícil você ser ator, vai ser muito difícil também você ser um arquiteto, né? Sim. É um profissional liberal, o ator é um profissional liberal. Esse network, essa rede, né, que precisa ser construída, que às vezes alguém te chama ou te indica para alguma coisa e, consequentemente, você também às vezes faz isso. Faz isso pelo outro. Você chama o outro, fulano, eu sei de uma pessoa que vai fazer isso super bem, meu amigo, tem o telefone, vou te passar o telefone, né? Eu não posso fazer, eu não posso fazer esse projeto, mas olha, eu posso te indicar uma pessoa ótima para fazer. As coisas vão girando assim também. Você falou uma coisa muito legal da disciplina, que eu queria também, né, pegar aí, que você falou, que essa coisa do balé te trouxe, né, um foco, uma disciplina, que trabalhou com o corpo. Isso é muito importante, né, pro ator. Muito, muito importante. Eu fui ginasta também, e eu percebi também, depois que eu comecei a treinar ginástica olímpica, eu tinha mais foco. Até na escola as minhas notas melhoraram, assim, por conta da disciplina, né, que o teatro também precisa, né? O teatro precisa. O teatro, ele é mais, não é como a dança exatamente. A dança você tem que fazer aula 6 vezes por semana. A ginástica, a mesma coisa. Senão, se você ficar 3 dias sem fazer, o 4º dia que você vai pegar, você tá mal. Você não vai subir num palco sem ter feito aula no mesmo dia, porque você vai dançar muito mal. O teatro tem alguma flexibilidade em relação a isso, mas é muito relativo. O teatro você precisa repetir, você precisa querer muito fazer bem feito aquilo que você está fazendo, decorar o seu texto, gostar do que você está fazendo, repetir. Precisa ter disciplina. Muita loucura não funciona. Pode funcionar por um momento, num determinado momento. É necessário, é ótimo. Mas como continuidade, não funciona. Porque tem muita gente que pensa, né? Porque tem grandes artistas que às vezes eles são excelentes artistas, mas às vezes não tem disciplina ou tem algum problema com droga ou com álcool, e aí às vezes algumas pessoas confundem, né? Acha que, então se eu jogar tudo pro ar, se eu for loucão, for muito louco, é aí que tá o caminho da arte. E, na verdade não é bem por aí, né? Não. Você tem que ter a loucura do artista, o desejo, a fantasia, o brilho no olho. Isso é claro que você tem que ter. Você não pode ser uma pessoa caretíssima e completamente assim e ser artista, porque também não funciona. Mas a loucura não é a loucura solta. Ela não funciona. Ela pode funcionar num momento, numa semana, num espetáculo, mas ela a médio prazo ela vai te derrubar. Ela vai te tirar do jogo, sabe?
Porque a gente cansa de ver isso, sabe? Pessoa que vem, é ótimo, de repente não vai. Falta, chega, não chega, faz besteira, briga com as pessoas, é intratável, tem que ser substituído. Você diz, nossa, mas essa pessoa era tão legal, o que aconteceu? Ah, não deu, ficou muito louco, não dá pra confiar, se perde no caminho. Isso é complicado. É. E aí, eu queria fazer um gancho de tudo isso que a Clara tá falando. Eu trabalhei bastante com teatro, mas a minha maior parte de trabalho foi no teatro musical, né? Faz 10 anos que eu trabalho com teatro musical. E a experiência aqui no Tapa foi muito legal, que eu tava fazendo o Rei Leão, ao mesmo tempo que eu não sei como que eu dava conta, porque eu fazia Rei Leão às vezes de terça a domingo, e na própria terça eu vim estudar aqui com a Clara no Tapa. Você é incrível. Sempre foi. Obrigado. Vinha sempre. Não faltava. E foi muito legal, né? Porque era legal que eu pegava as ferramentas que a Clara me dava e eu tinha o privilégio de poder testar, colocar em cena, colocar em prática. E eu fazia 3 personagens. Eu defendia o Ed, que era um personagem que era meu mesmo, e tinha outros 2 personagens diferentes. E isso às vezes me prejudicava a voz. E aí, com o trabalho, né, da Clara, mas um trabalho não específico de fone, mas um trabalho de texto, né, da voz, com o texto, trabalhando no teatro da palavra. E isso me ajudou bastante. E depois, quando eu comecei a trabalhar como coach, eu comecei a trazer isso para as pessoas trabalharem no teatro musical, porque o meu público é um público do teatro musical que vem trabalhar a interpretação, mas a interpretação da canção ou a interpretação do texto normal do teatro, né? Mas a interpretação da canção também, às vezes, ela fica meio... não conta a história, porque as pessoas esquecem que antes de tudo tem a palavra, tem a história por trás, né? E uma das ferramentas que eu aprendi aqui com a Clara, que foi muito legal e que eu uso até para fazer teste, ou quando eu tô no palco, tô em cartaz, e passo também para os meus alunos, né? Que é a Gestalt da palavra. Que foi uma ferramenta que teve um dia, a gente estava numa aula, aí todo mundo Gestalt, mas o que é Gestalt da palavra, né? Eu já tinha ouvido da psicologia, mas não fazia sentido para mim Gestalt da palavra no texto, como assim? E aí a Clara me explicou e me deu uma aula que abriu os meus olhos, desde então eu uso até hoje essa claridade, né, que me deu de saber entender e saber usar essa ferramenta. Então eu queria que você falasse pra gente um pouquinho desse segredo do Tapa. Então, é um jeito de trabalhar muito aqui do Tapa, que veio muito do Eduardo Tolentino. É uma pesquisa mesmo, que a gente sempre teve aqui, como para treinamento no ensaio das nossas peças e para evolução, né, da gente como ator. Então, o que é isso? É uma busca da palavra, da melhor expressão das ideias. Começando pela própria palavra mesmo. O que é a Gestalt? É uma palavra alemã que quer dizer a sensação, a soma de sensação, sentido, o sentido para você, o sentido que você compartilha com o outro. Por exemplo, a palavra chuva, né? Chuva. Ela tem um som, ela significa alguma coisa, né? A chuva. E ela tem um som que remete também a essa ideia da chuva. É uma série de sensações subjetivas. Então, você trabalhar a Gestalt, você trabalhar a Gestalt de cada palavra. A palavra mãe, a palavra madrasta, né? Por exemplo, mãe, madrasta. A palavra mãe, quando a gente pede para o ator trabalhar essa palavra para ele, quando eu falo mãe, ela é uma palavra redonda, ela é uma palavra que tem algum calor. Isso é subjetivo, eu estou aqui falando nesse momento que isso me passa, vem para mim quando eu falo mãe. Ela é redonda, é algo que tem acolhimento, é algo curto, é uma palavra que não é complicada, ela é macia. Todas essas atribuições que eu vou aqui intuitivamente falando aqui com vocês, elas falam dessa sensação dessa palavra. A palavra madrasta, a gente sabe o que significa. Ela é mais arestosa, madrasta. Eu não preciso interpretar uma madrasta má para essa madrasta ser má. Existe algo na palavra madrasta que me traz, lá no fundo dos meus neurônios, no fundo das minhas ideias, esse conteúdo que ela tem.
me lembra a Madrasta da Branca de Neve, né? Vem uma série de conteúdos culturais, pessoais, sensoriais, auditivos, né? Isso basicamente é uma gestalt, são gestaltes dessas duas palavras. A gente pode expandir essa ideia, por exemplo, para uma frase. Eu estou sentindo tanto frio, eu estou sentindo tanto frio. O Eduardo teria um exercício que diria, faz a atitude dessa expressão. Eu estou sentindo tanto frio, o frio, o frio. É uma sensação que você se encolhe. Você não precisa se encolher, nem interpretar para falar frio. Mas você vai falar diferente do que se você falar calor. Que calor? Tá fazendo muito calor. Essa palavra, percebe que ela abre calor. Ela tem uma imagem Ela tem uma imagem né? diferente do frio, né? Frio, calor. Isso pode parecer a princípio um pouco didático, mas isso é só o princípio. Por exemplo, grandes atores, Fernanda Montenegro, vamos pensar na Fernanda Montenegro, que dizem que é interessante, até se ela pegar a lista telefônica e ler, você presta atenção. O que acontece? Ela não está interpretando quando ela está falando, mas as palavras que ela usa, as frases, têm imagem. O pensamento dela está presente. Porque quando a gente está falando, nós mesmos aqui falando, a gente está pensando, eu estou aqui pensando e contando tudo isso para vocês. Eu tenho um tempo, existe pensamento no meu olho, é no presente isso que está acontecendo. Quando você vai para o teatro ou para um texto de televisão, aquilo é decorado. Então você tem um nível de ansiedade de lidar com aquilo você sabe uma pontuação no papel, você quer se livrar daquilo um pouco rápido, aquilo não é seu. Então qual é o trabalho? É você tornar aquilo seu, passar por dentro do seu filtro pessoal, dar o seu tempo. Olha os gestos que eu estou fazendo, passar por dentro do meu filtro pessoal. É tudo uma imagem. Então o resultado disso é que o que você acaba falando é muito mais interessante. Porque tem os seus tempos, tem o tempo do pensamento, tem as imagens, né? Tem tudo isso. Então não fica o blá blá blá, você tira tudo daquele blá blá blá, que é quando você parece que tem aquele teleprompter embaixo. Você decorou, você sabe tudo certinho, você sabe o que significa, claro que você sabe o que significa, mas tem alguma coisa mecânica na sua maneira de falar, que não é seu, parece que o texto está aqui na frente, ele não está passando por dentro de você. Então esse trabalho que a gente faz aqui no Tapa, com a gestalt, com as atitudes das frases, você quer fazer o favor de sair daqui agora? Eu quero que você saia daqui agora. Tem uma série de operações neurológicas que, se eu me der o tempo, eu vou fazer isso com muita propriedade, você vai dizer, você está falando, é texto ou é verdade? É aí que é bom, entendeu? É aí que é bom. Hoje mesmo eu fiz um exercício aqui com a minha turma, que era os advérbios, a gente brincando com os advérbios, estritamente, claramente, absolutamente. Isso não é verdade absolutamente. A expressão advérbio absolutamente, ele tem uma forma de ser dita. Se você for falar ele de verdade como seu texto, ele vai sair perfeito. Vão prestar atenção em você. Agora, se você for falar as coisas assim, é absolutamente diferente daquilo que eu disse, mas é absolutamente diferente do que foi dito anteriormente, você vai entrar numa coisa tão falsa, tão decorada, mecânica, que é sem gestalt, sem imagem, sem verdade. Sem significados, sem significados pessoais, sem os seus tempos, né? Os grandes atores, eles estabelecem os tempos deles. As palavras passam por dentro deles, por dentro dos olhos deles, mesmo sem interpretar. Isso é diferente de interpretação. A interpretação é como se fosse um molho que você põe, é você falar uma frase com muita emoção, chorando. Isso é interpretação. Isso é uma outra coisa. No sentido, a gente fala no sentido pejorativo mesmo, né? Pejorativo. De interpretarem. É. Né? Mexicano, é. Né? Você tá Por exemplo, eu posso demais. dizer, eu estou sofrendo muito. Eu estou falando isso de verdade. Eu estou sofrendo muito agora.
Eu estou mesmo. Aí vou mostrar para vocês uma péssima interpretação. Eu estou sofrendo muito agora. Estou realmente sofrendo muito. Eu estou forçando uma barra. Eu estou interpretando, eu estou forçando uma barra. Eu posso até fazer isso muito bem feito. É uma boa interpretação. Mas é interpretação, é diferente. É muito bom também. Uma boa interpretação é uma coisa maravilhosa. Mas aqui a gente trabalha na concretude das palavras. O que elas são, é o da coisa, como diz a Clarice Lispector. É o das palavras, é o das sensações. Em busca da verdade, né? Da verdade, porque é a verdade para você, sabe? Eu tenho um exercício que eu faço também, que é cada um dizer o seu nome com uma imagem, né? Clara, Cláudia, cada um diz o seu nome. A pessoa busca alguma coisa muito abstrata, mas também, como é que é o som do nome dela? Muita gente nunca nem pensou nisso. Bel, né? São muitos exercícios, muitas brincadeiras, muitas experiências com palavras. Eu acho tão interessante isso, eu adoro fazer workshop disso. E tem uma coisa que eu queria dizer também, que eu estudei durante 7 anos, que foi uma coisa maravilhosa para mim, com uma professora de voz, que não é fonoaudióloga, chamada Isabel Sete, Maria Isabel Sete, que é uma mulher extraordinária. Ela hoje em dia não dá mais aula particular. Antigamente, foi há muitos anos atrás, ela dava aula particular, ela era uma pesquisadora, e eu tive essa sorte de poder desfrutar dessa convivência com ela durante 7 anos, fazer aula com ela uma vez por semana, de 1h30. E ela trabalha com esses conceitos, né? A gente lia muita poesia, e isso foi uma coisa que me deu um estofo, sabe? E uma coisa também que eu falo assim, que não é engraçado, que quando você passa por esse processo, essa experiência, não te dá segurança de estar no palco, ou até no exercício, né? Isso traz segurança, porque você sabe exatamente como fazer, se você passou pelo processo, entendeu? Tudo isso, né? Mas você, por mais com nervosismo, uma estreia, por exemplo. Sim, na estreia a gente passa por um momento terrível, porque tem uma tensão que te trava, né? Você tem que aprender a lidar com isso, a existir apesar disso. Mas se tudo isso tá concreto, independente de qualquer coisa, você chega e faz, né? O que tem que fazer, o que tem que ser feito. Quando você está bem ensaiado, bem exercitado, bem convencido internamente de tudo isso, você adquire uma força de convicção, algo que te sustenta por dentro. Você acredita nisso. Então isso te dá segurança, te põe em pé, te dá segurança até física no seu corpo, porque isso te passa pela tua coluna, sabe? Aliás, essa é uma outra coisa muito, muito importante, que a Malu, que dava aula comigo, sempre dizia, e isso tem tudo a ver, é passar pela sua coluna, por dentro do seu corpo. Não tá aqui na máscara do lado de fora. Ele passa como um filtro de café por dentro de você. Você estabelece o tempo de saída daquilo. Né? Por exemplo, no Jardim das Cerejeiras, que é esse texto maravilhoso do Anton Chekhov que nós estamos fazendo, né? Tem um trecho que eu acho tão bonito, que eu tenho essa honra de poder falar, que eu olho para o Jardim das Cerejeiras e digo, minha infância, minha inocência, era aqui que eu dormia, daqui eu olhava o jardim, a felicidade me acordava toda manhã, não mudou nada, todo branco, o meu jardim, renascido depois de outonos sombrios e invernos gelados, cheio de alegria. Os anjos não te abandonaram. Isso é tão lindo. Ela diz na janela, olhando o jardim. E sempre que eu vou dizer isso, eu me emociono muito. Parece que eu estou vendo. Eu me dou o tempo de ver esse jardim. Não tem jardim, o jardim é a plateia que está na minha frente. Mas isso, as pessoas ficam num silêncio. É tão bonito. Porque o teatro é como diz os americanos que dizem isso, né? No teatro acontece uma suspensão da descrença. No cinema também. Você suspende a descrença. A gente combina, a gente faz um pacto de que aquilo é verdade.
tanto a plateia quanto os atores. Aquilo que a gente vai contar é verdade naquele momento. E todo mundo entra E todo nesse mundo jogo, entra né? nesse jogo, nesse pacto. Isso é arrepiante. É tão bonito isso quando acontece. Né? É claro que as tosses que às vezes acontecem na plateia te atrapalham. Né? O Jô Soares que diz que o ator tem a obrigação sempre de lutar contra a tosse do espectador. Porque a tosse é um sinal de dispersão. É sinal de que você, por um fragmento de segundo, você perdeu aquela suspensão maravilhosa da comunhão, né? Isso faz parte da vida. É da vida. Vai acontecer. E por isso o treinamento para você saber. Por isso o treinamento para você saber. Segurar. Está acontecendo, eu vou respirar e eu vou restabelecer isso. E é uma dinâmica, né? Você está sempre recuperando, ela é sempre, não é estático, você está sempre perdendo e ganhando, perdendo e ganhando, 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 perdendo, ganhando, ganhando, perdendo. Vai assim, né? E, por exemplo, assim, claro, o que você acha, né? Eu trabalho bastante a Gestalt, né? Porque eu tenho muitos alunos de musical, com texto, e também com as músicas, né? Porque musical conta-se a história através da música também. Tinha até um diretor que eu trabalhei, ele falou assim, quando não tem mais o que dizer em palavras, a música entra. E quando o musical é muito bem feito, arrepia, né? É gostoso, você entra na história. Porque é um jeito, às vezes, simbólico de dizer aquilo que está acontecendo de uma outra forma. Mas, às vezes, eu faço esse processo, né? Antes de sair cantando e tentar interpretar a música, de entender as imagens, a gestalt da palavra. O que você acha, por exemplo, para os cantores? Porque eu sempre dou exemplo da Elis Regina, que eu acho que foi uma das maiores intérpretes brasileiras, né? Que eu até tenho um vídeo que ela tá no Fantástico, que é Como Nossos Pais, e às vezes eu passo para alguns alunos, né, para verem que ela não tá simplesmente cantando. Ela tá contando uma história, você vê imagens no olho dela, você vê o corpo dela. É impressionante, é uma atriz, uma cantora-atriz. É uma cantora-atriz, né? Uma cantora-atriz, como Bibi Ferreira, Maria Bethânia, né? Cantoras atrizes. Elas têm um drama. E aí o drama acontece nelas. Tem esse conteúdo, essa concretude que você falou do ator, acontece também quando tá cantando, né? Na música popular, assim, Elis Regina, Maria Bethânia, eu acho que talvez você acesse isso até com mais facilidade, digamos assim. Eu acho que quando fica muito difícil e deve ser um desafio muito grande é no canto lírico, em que a questão de alcançar as notas é um fator muito indispensável e às vezes o sentido do que é dito você perde completamente. Eu canso de ir a musical que eu não sei nem o que estão falando. Eu vejo aquela melodia, aquilo tudo, mas tem algo que se perde ali. Sobre o que era mesmo, do que eles estão falando. Quando arrepia pra valer, é quando você entende o que está sendo dito e ainda tem o plus das notas certas, lindas e fazendo aquela melodia e sendo alcançadas, né? Mas o canto lírico é um grande desafio mesmo, essa concretude das palavras, isso é um super exercício. E às vezes, trabalho importante. O canto lírico às vezes também não em outra língua, né? Ainda em outra língua, que é traduzida para o português, você tem que lidar com isso também, né? Então tem musicais que às vezes você não entende o que... Até um grande cantor, as notas estão todas lá, mas a letra você perde completamente, né? Isso acontece em ópera também, né? E o que é lindo é quando você não perde, quer dizer, você não perde muito. Você consegue trilhar o que está sendo dito. Eu acho super bacana esse trabalho que você faz. Ter a consciência disso, eu acho que para um cantor de música popular ou de música lírica, está plenamente consciente disso, já coloca ele num outro lugar para começar. Sabe? Se ele percebe que isso vai acrescentar muito a qualidade dele como intérprete, ele vai investir nisso, sabe? Porque às vezes o cantor pode nem cantar tão bem, mas ele meio que recita e vai meio que falando a música, como o Paulo Tran fazia em My Fair Lady. E era uma beleza, eu vi isso, tem gravado. Eu vi em vídeo. Também ele fez também o Don Quixote, né? Dom Homem de la Mancha. Homem de la Mancha também. A coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Ele sonhar mais um sonho impossível, lutar onde é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, calar onde a regra é vender. Ele praticamente falava e de pouquinho ele arriscava uma nota. E era de você chorar. E a Bibi cantava aquilo
que nem um monstro, né? Vinham. E os dois foi das coisas mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida, assim. Eu vi no Teatro Manchete, ó, na década de 70, eu era garotinha. As melhores coisas que eu já vi em toda a minha vida. Eu fui ver 2 vezes, não esqueço nunca mais. Ou seja, é possível, né? É possível. Cantar maravilhosamente bem e passar também ter a concretude, ter a verdade e fazer com que a gente, como plateia, se arrepie não só pela beleza da nota ou da voz do cantor, mas pela história que o cantor está contando, né? A imagem, todos esses significados por trás da história que ele está contando, né? E se tocar com isso. Muito legal. Então, se você quer ver agora, a Clara deu uma aula, né, sobre Gestalt, que foi muito legal. Tem 3 convites para te fazer. O primeiro é para você assistir ao Jardim das Cerejeiras, no Teatro Aliança Francesa. É de... quinta a sábado às 8h30. Quinta a sábado às 8h30. E domingo às 19 horas. Isso. Tudo isso que ela falou, tudo isso que ela explicou, vocês vão ver na prática. E é verdade, eu assisti, é muito lindo. Essa cena que ela até recitou para vocês é emocionante. Até falei para ela, não tem cerejeira nenhuma ali. Tem uma sombrinha lá atrás, né? Como se fosse uma árvore. Você entra na história e é lindo. Eu imaginei um jardim lindo de cerejeira. Não, é cerejal que fala? Cerejal. Um jardim lindo de cerejal, né? Pela forma que ela falava. As imagens que ela via, eu também vi. Então, é muito legal. Vale muito a pena ver. Não só pelo espetáculo, mas de ver agora que ela deu essa aula, de ver ela fazendo na prática. E tem mais um exemplo que eu acho muito lindo, que eu gosto muito, que é o exemplo da Sherazade. Vocês conhecem a história da Sherazade, né? Você não conhece? Não. Ah, é maravilhosa. É a história das 1001 Noites. É um sultão que prende uma odalisca, uma mulher, e pede para ela contar uma história, e que quando ela terminar de contar a história, ele vai matar ela. Então, é uma história oriental. Então, o que ela faz? Ela começa a contar uma história para ele que nunca termina. Ela interrompe e ela vai continuar no dia seguinte. E o jeito dela contar é esse jeito. É tão cheio de imagens, passa tanto por dentro dela, tá tão no olho dela, porque o olho, quando tá falando, quando a gente fala de verdade, tem conteúdo no olho da gente, tá atrás do nosso olho. Então, a Sherazade, ela ganhou a vida porque ela contava muito bem as histórias. Então, essa capacidade de ser Sherazade, de contar as histórias, do que você fala ser interessante, porque passa por dentro de você, tem imagem, toda essa... E legal essa correlação que você fez de contar a história, porque sua vida tá em jogo. Sua vida tá em jogo. Isso é interessante. Se você não contar direito, você morre, né? Se você não contar direito, o sultão desiste de você. Porque ser ator é basicamente isso, né? A gente está contando histórias. A gente está contando histórias. Né? O homem, o ser humano, ama narrativas. Né? O ser humano ama narrativas, ama que lhe contem histórias. Por isso as pessoas ligam televisão, as pessoas ligam rádio, as pessoas vão ao teatro, as pessoas vão ao cinema, as pessoas conversam. Né? A gente é apaixonado por narrativas. Desde que elas não sejam chatas e blá, 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 né? Isso é verdade. E aí o outro convite é a direção da Clara, que é o condomínio Wisniewski, né? Isso. Que está no Sesc Ipiranga, de... Quais são quinta a domingo, quinta e sexta às 9h30 da noite, sábados às 19h30 e domingos às 18h30. E se você também quiser fazer aula com a Clara, né, experimentar aqui um dos módulos do Tapa, ela dá aula todas as terças-feiras, terças-feiras, né? De 10 a 1. E aí você pode experimentar na prática aqui ao vivo e ver um pouco da Gestalt, trabalhar, isso é bem interessante. Então, Clara, muito obrigado. Obrigada, eu adorei o nosso Felipe, papo, fazia tempo que eu não te via. Puxa vida, né, prazer ter você aqui. Obrigado. E, né, de estrear a minha primeira entrevista no canal. Muito obrigada. Que eu tenho passado conteúdo, mas você é a primeira entrevista Puxa, que honra. De passar o conteúdo da fonte, né? Então, agradeço. E é isso, gente. Espero que vocês acompanhem os vídeos e depois a gente vai postar mais outros vídeos, outras entrevistas. E mais pra frente eu trago aqui a Clara de novo pra gente falar de outro assunto e outra ferramenta. Com o maior prazer. Só em 1 hora, às vezes, ou 40 minutos, não sei quanto tempo deu, às vezes não é suficiente pra gente falar de tanto conteúdo, né? Tanta coisa, né? Bastante coisa pra se falar, conversar, estudar. É. Então, muito obrigado, gente. Obrigada, tchau. Até mais.